Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Cicobi, para poder estar hoje aqui com vocês, participando desse evento. Dizer que é com muita alegria, que eu estou aqui hoje, depois de 1 ano e meio palestrando, conversando com produtores através de uma tela, no qual eu muitas vezes nem os via, eu interagia com a minha tela ali mesmo, está hoje aqui começando a fazer uma interação numa volta ao normal. Então, é com muita alegria e eu agradeço a oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Silveira, eu sou pesquisadora da Embrapa na área de manejo de pastagens e venho conversando bastante com o Simval, já visitei aqui a região, já estive na propriedade da Conceição, conhecendo um pouquinho do trabalho que é feito aqui na região, nessa parceria entre Embrapa, Emater e as cooperativas. E nessa troca sempre de informações, o Simval, acompanhando um pouco do meu trabalho, que é nessa lógica de manejo de pastagens, viu o que a gente tem avançado em termos de estudo e falou: Márcia, vamos lá, vamos conversar um pouco com eles, vamos levar um pouquinho do que tem sido feito, que a gente acredita que também tenha potencial para, quem sabe, a gente começar a implementar de alguma forma, que seja numa unidade demonstrativa, uma unidade de observação na região. Então, é essa troca de informação que eu estou aqui para fazer hoje com vocês, para falar um pouquinho dentro do que já vem sendo feito na região de integração lavoura-pecuária, a importância que se tem do manejo de pastagens, pensando o quê? Numa produção sustentável, O Fernando chamou um pouco de atenção para isso, o Leonardo também chamou um pouco de atenção para essa importância que tem tido a questão de sustentabilidade na atualidade, e é nessa lógica que a gente vem trabalhando. Mas aí, para falar um pouquinho de sustentabilidade para vocês, por que essa sustentabilidade ela está em foco em relação à agropecuária brasileira? Ela está em foco porque sustentabilidade, no conceito da essência da palavra, diz respeito à possibilidade ou capacidade ou necessidade de cumprir algumas necessidades de demanda no presente sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, a gente está tendo um aumento populacional, um aumento por demanda de produção de alimentos, e a gente precisa produzir esse alimento, mas sem comprometer as gerações futuras. E a geração atual tem nos cobrado em relação a isso. Então, está produzindo, mas como produzir com mais sustentabilidade, garantindo essa geração futura? Então, dentro dessa lógica, o que tem sido colocado como ideia principal é a preservação do planeta em atendimento às necessidades humanas. E essa sustentabilidade, estando focada e sendo amparada por esse tripé aqui, social, econômico e ambiental. Não adianta a gente tentar falar no ambiental se o econômico e o social não virem junto. Então, é dentro dessa lógica que a gente tem começado a observar, principalmente nessa área de manejo de pastagens, que é possível a gente trazer esses 3 componentes do tripé da sustentabilidade de forma alinhada. E por que a gente está falando nessa questão? Porque é todo dia a mídia mostrando e apontando para a gente essa questão da pecuária e a relação da pecuária com as emissões de gás de efeito estufa. E trazendo informações relativas ao aquecimento global e colocando o dedo na ferida e mostrando assim, gente, é desmatamento, é queimada, são pastagens degradadas que têm levado, em grande parte, a uma emissão de gases de efeito estufa. E aí surge uma cobrança em relação até de movimentos como vamos deixar de comer carne, vamos diminuir o consumo de carne. Por quê? Porque a gente está contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. Será que é realmente isso? Então, é nisso que a pesquisa tem se debruçado nos últimos, desde 2010, quando surgiu o Plano ABC, e agora sendo revisto e trabalhado como uma plataforma ABC+, de que a pecuária ela pode ser tanto uma contribuidora para essa questão dos efeitos de gás de efeito estufa, mas ela também pode ser uma grande consumidora, sumidora desses gases de efeito estufa, se bem conduzida, se bem trabalhada. E aí, muito ainda se fala, por exemplo, até em relação à questão de emissão dos gases. Todo mundo acha que é o pum do boi que emite gases para a atmosfera.
e os estudos mostram que não é por aqui, 90 a 95% dos gases que são emitidos pelos bovinos é através da eructação, então é boca e é nariz. Então, até nisso, há um desconhecimento ainda muito grande, né? E a gente tem que estar, a todo momento, tentando aproveitar espaços como esse para trazer realmente à tona o que né, de fato acontece. E por que eu estou falando isso para vocês? Essa figura aqui traz um ranking, né, de top 10 dos países mais emissores de gás de efeito estufa do mundo. Como eu sabia que essa figura, né, ia ficar um pouco pequena para a visualização de todos, eu coloquei aqui, ó, nessa lista os top 10 em termos de emissão de gás de efeito estufa, né? E a gente olha que o que puxa aqui o top 10 é China, seguida dos Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, Japão, e o Brasil está lá em 7º lugar. Mas por que os holofotes estão todos virados para nós, brasileiros, essa cobrança em relação à questão da Amazônia, que já foi dito aqui, né, que também tem um pouco de desconhecimento em relação realmente ao que é feito na Amazônia? Por que essa cobrança está toda voltada para nós? E o Leonardo chamou a atenção para isso. Nós somos o celeiro do mundo em termos de potencial de produção de alimento. Os holofotes estão voltados para nós. Isso é desafiador. Mas, ao mesmo tempo que é desafiador, nós temos aí uma baita oportunidade em termos de mostrar o que nós somos capazes de fazer, em termos de produzir alimento para o mundo e produzir com essa sustentabilidade. Por que eu digo isso para vocês? Esse daqui é uma compilação de informações feita pela Embrapa em 2010, que traz a questão de emissões de metano e desempenho animal em diferentes sistemas de produção. E aqui, nessas primeiras colunas, vocês vão ver a questão de ganho de peso do animal e aqui a questão de emissão de gases por esses animais. Se a gente observar nessa faixa do vermelho aqui, vamos pegar aqui o quilo por cabeça-dia, que é mais fácil da gente assimilar. Olha o que a gente teria num sistema de produção dentro dessa faixa do vermelho aqui. Ganhos animais em torno aí de 200, 300 gramas por animal dia. Imagina o que é isso para a gente conseguir terminar um animal. Vocês acham que com um ano, com um ganho desse, a gente consegue terminar um animal a pasto? Não consegue. Esse animal vai ter que ficar ali 2 anos na pastagem, ou seja, à medida que ele permanece mais tempo no sistema, ele vai estar emitindo mais gases para a atmosfera, e vai estar consumindo uma forragem de baixa qualidade para ele ter esse tipo de ganho aqui. Então, as emissões desse tipo de animal vão ser maiores do que as emissões de animais em um sistema intermediário como esse aqui, ó. Opa, aqui, no amarelo. Essa situação do vermelho é o que a gente fala de pastagens em estágio de degradação, essas baixas produções. No amarelo, a gente já teria o manejo extensivo, pastagem ainda não produzindo dentro do seu potencial, mas não no estado de degradação. E aí, ganhos em torno de 350, 400 gramas por animal dia, já baixa um pouquinho a questão das emissões. E a permanência desse animal dentro do sistema já fica um pouco menor. Se a gente vier para o uso das tecnologias, sejam elas tecnologias de processo, que a gente fala que é o conhecimento, é o conhecer o sistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária, a recuperação de pastagens degradadas, juntamente com o uso de tecnologias de insumo, a adubação, a irrigação, tudo de forma a gente maximizar essa produção, a gente dá um salto, a gente vai para esse patamar aqui que está no verde, melhorando ganhos de produção animal por dia, melhorando a produção de arrobas por hectare ano, a produção de quilos de cabeça por ano e diminuindo as emissões. Aqui a gente já começa a ter condições de pegar um animal com melhor genética, dar um alimento de melhor qualidade, terminar esse animal mais rápido e emitir menos gases para a atmosfera. Então, colocar o Brasil numa condição de que a gente emite gás para a atmosfera através da pecuária, da produção animal a pasto, seria nos colocar só dentro de uma condição como essa daqui. É nivelar por baixo. E a gente pode ir muito além disso, né? O Simval mostrou algumas fotos, o Fernando mostrou algumas fotos de propriedades aqui da região, já se valendo dessas tecnologias de sistema de plantio direto, de integração lavoura-pecuária, e que, quando sai a lavoura, fica uma pastagem de qualidade. A gente já está dando um salto aí, e, com certeza, a produção animal, numa área como essa, tem condições de emitir menos gases para a atmosfera. Tá?
Então, dentro disso, né, vocês poderiam estar se perguntando, mas no final das contas, essa questão de emissão de gases de efeito estufa, o que isso tem a ver com o produtor, seja ele o pequeno produtor, o médio ou o grande produtor? Tem a ver porque se a gente para fazer, por exemplo, uma simulação em termos de diferentes sistemas de produção, desde aqueles menos intensivos, já caminhando aqui para uma condição, né, mais extensiva de produção, até avançando aqui nessa barra, né, aqueles sistemas que conseguem ser mais intensivos em termos de produção, saindo aqui de 1 a 3 arrobas por hectare ano, vindo para 26, 30 arrobas por hectare ano, a gente intensificando a forma de produção animal a pasto, o que isso impacta, né, diante daquilo que eu já mostrei ali para vocês? Um sistema menos intensivo teria aqui em torno de 90 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne sendo emitido, quando comparado a um sistema mais intensivo, com o uso e o conhecimento de tecnologias e de processos, emitindo 30 quilos de CO2 equivalente por quilo de carne. 3 vezes menos. Ou seja, o fato de nós termos pastagens degradadas, o fato de nós não trabalharmos com correção, com adubação, com boas formações de pastagem, está elevando a emissão de gases de efeito estufa e isso tem também remunerado muito menos do que a gente tem potencial o sistema de produção de animal a pasto. Então, essa intensificação, ela pode ser sustentável. Emitir menos gases e remunerar melhor o produtor. É aqueles pilares que eu vim falando para vocês da sustentabilidade. E o que está na nossa mão, então, trabalhar? Seria tentar trabalhar dentro de metas como essa aqui, de não ver o casco do boi, de não fazer plantio direto na baba do boi, né, mas a gente ter forragem em quantidade e qualidade para alimentar o gado, conseguir terminar esse gado mais cedo, pela dieta ser de melhor qualidade, ele está emitindo menos gases para a atmosfera através do seu processo digestivo e evitar situações como essa aqui. Tá? É ter como meta situações como essa, do uso de tecnologias como a integração lavoura-pecuária-floresta ou a integração lavoura-pecuária e evitar situações como essa aqui. Aí a gente tem potencial realmente de produzir e produzir com sustentabilidade. E aí, essa tecnologia, o uso dessas tecnologias, desses conhecimentos, né, é o que proporciona essa imagem aqui que foi cedida pelo Fernando Couto, né, Simval, aqui da região, e que mostra o quê? Saiu uma lavoura que potencialmente teve uma produção considerável e ficou o quê? Ficou uma pastagem de qualidade para o uso desses animais. E que, se bem manejada, se bem trabalhada, a gente vai ter essa pastagem sendo produtiva por longos anos. E aí, o animal está consumindo uma forragem de qualidade, material está ficando no solo, está sendo incorporado nesse solo na forma de matéria orgânica e carbono está sendo mantido nesse solo e não voltando para a atmosfera. Então, essa é a lógica de um manejo de pastagem dentro da lógica de sustentabilidade. Nessa foto que o Simval me cedeu, o que a gente vê aqui? Para a região, uma trajetória. Uma recuperação de pastagem degradada, através do uso da integração lavoura-pecuária, e deixando aqui as portas abertas para se trabalhar numa lógica de sustentabilidade para a produção animal. Essa imagem aqui também, né? Integração lavoura-pecuária. Foi possível produzir uma silagem de qualidade e deixar um pasto de qualidade para os animais. E a gente tem essa possibilidade de aproveitar bem esse potencial. Tecnologias para manejo dessa pastagem, de fácil uso e adoção, por exemplo, o manejo por altura, específico para cada planta forrageira, e que nos ajuda a tomar essas decisões da hora de entrar com o animal, de tirar o animal, para ter esse melhor aproveitamento da qualidade da forragem, sem prejudicar a planta, sem prejudicar o solo e, por consequência, o meio ambiente. Então, está nas nossas mãos, né, não contribuir para isso aqui, para o aquecimento global, saindo de uma situação como essa de pastagem, que não é lucrativa e que é prejudicial para o meio ambiente, vindo para uma condição como essa. E cuidar disso daqui para não retornar para essa outra situação aqui, que é muito triste, né? E como que isso está nas nossas mãos? Trazendo um pouco para dentro da lógica do manejo de pastagens. Está dentro do conhecimento mais amplo de como que a gente vê o sistema de produção de animal a pasto.
Muitas vezes a gente pensa na questão do ambiente e depois só enxerga o produto animal. E a gente esquece o que acontece aqui no meio, ó. E que tem todas essas etapas aqui envolvidas, de crescimento do pasto, que precisa ser bem utilizado para se converter em produto animal. E, de preferência, num espaço menor de tempo. Então, para o produtor, para nós técnicos, aonde está o ponto-chave, né, de tomada de decisão? É nessa fase aqui, ó, de utilização da forragem que está sendo produzida. E aí é dentro dessa lógica que a gente tem trabalhado dentro da Embrapa protocolos, né, vinculados ao plano ABC, né, na tentativa de produzir com sustentabilidade, né, tendo uma boa remuneração do sistema de produção, a ponto de que, em 2020, foi comercializada a primeira carne a nível de Brasil com esse selo aqui, uma marca conceito de carne carbono neutro, produzida no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, sendo remunerada em torno de 8% a mais pelo fato de ser produzida num sistema ambientalmente saudável. Tá? Saindo matérias como essa daqui, ó, só o Brasil tem carne carbono neutro e os outros países também querem entrar no jogo. E a gente vê a Argentina, a Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, correndo atrás para até 2030 também estar nesse jogo da carne carbono neutro. Mas nós já temos desde 2020. Né? Ainda em escala pequena, mas já é uma realidade. Tá? Associado a isso, vocês poderiam me dizer, tá, mas integração lavoura-pecuária-floresta, tendo esse componente arbóreo que neutraliza a emissão da produção desses animais no sistema, ainda não é uma realidade de todo mundo. O que a gente vê ainda, e o Fernando trouxe isso, são pastagens com nível de degradação, que ainda não trabalha correção de solo, que ainda tem que passar por um processo de recuperação de pastagem degradada. Então, pensando nisso, outras marcas conceito têm sido desenvolvidas nesse intuito, de tentar incentivar, né, esse uso dessas tecnologias para uma produção sustentável, como essa daqui, que é a carne baixo carbono. O que quer dizer isso? Seria trabalhar em áreas que não têm o componente arbóreo, mas que a gente passa por um processo de recuperação de pastagem ou de integração lavoura-pecuária. E que a produção dentro desse sistema, que leva em consideração o componente solo, a planta e o animal, leva a uma redução considerável de emissão, como aqueles dados iniciais que eu mostrei para vocês. E aí, por que não remunerar o produtor se trabalhar dentro desse tipo de lógica? E aí, em 2018, nós começamos a tentar, através do desenvolvimento de algumas diretrizes que vão reger um protocolo de carne baixo carbono, trabalhar com validação dessas informações a nível de propriedade. Tá? E pegamos uma propriedade numa região bem desafiadora, que é a Fazenda Trijunção, na região de Cocos, na Bahia, é a região de Matopiba, solo arenoso, altamente pobre e muito sensível a essa questão, né, de degradação, de perdas e tal. Então, mais exigente ainda em relação a ter cobertura de solo para garantir realmente uma produção com sustentabilidade. A gente já está agora indo para um 3º ano de condução desse trabalho, dessa unidade de referência tecnológica, sendo que o ano passado, em setembro do ano passado, foi realizado, após um ano de acompanhamento de animais a pasto, o primeiro abate experimental de animais carne baixo carbono, né, dentro do território nacional. Só para vocês terem uma ideia, né, do que rege essas diretrizes para a produção carne baixo carbono, ele passa por trabalhar com lógica de pastagens que vem de um processo de recuperação de pastagem degradada ou que tem a lógica da integração lavoura-pecuária, como eu já havia dito para vocês, que estejam vinculadas ao programa de boas práticas agropecuárias e que façam monitoramentos a nível de solo, de pastagem e de animal. Só que esses indicadores, né, que são necessários para que haja depois uma certificação, são indicadores de fácil aplicação, ou seja, é só o que a gente normalmente já deveria fazer, que é um monitoramento de solo, pelo menos assim, para ver a fertilidade ou para ver o carbono no solo a cada 2 anos, acompanhar crescimento de pastagem, como eu vou mostrar para vocês ali, pelo menos uma vez por estação do ano, e ter esse acompanhamento da produção dos animais nesse sistema. Então, não é nada de tão complexo. Então, o módulo BPA
que é o de boas práticas agropecuárias, exigiria, né, a legalização de documentação ambiental, social e de gestão, que é o cadastro ambiental, né, do produtor, o cadastro ambiental rural, o CAR, que normalmente é necessário para as propriedades, e associado a isso, as diretrizes prevê o monitoramento do solo, da pastagem e do animal. O que seria o solo, como eu falei para vocês? A amostragem é em torno de 0,40 centímetros de altura, né, a cada 2 anos, do solo da propriedade, em alguns pontos, dentro 0,40, porque já é dentro do que normalmente é feito, 0,20, 20 a 40, para ver como é que se dá essa questão do carbono no solo, em termos de teores e de estoque de carbono no solo, para ver se está tendo uma melhoria ao longo do tempo. Tá? Para a pastagem, o que é feito? Observando a pastagem que se tem na propriedade, fazendo uso de recomendações como, por exemplo, oferta ou manejo por altura, para orientar essa entrada e saída do gado, né, ou ajuste de carga na pastagem, de forma a garantir forragem disponível para os animais em quantidade e qualidade, de forma a se ter cobertura considerável de solo, né, e fazendo uma amostragem pelo menos uma vez dentro de cada estação do ano. Verão, transição verão secas, período das secas, transição secas águas e depois no período das águas. E animais, o que normalmente se orienta é trabalhar com animais de recria e terminação, no caso de gado de corte, né? Animais jovens, entre 8 e 10 meses de idade. Por que isso aqui? O animal mais jovem, ele tende a ter maiores respostas em termos de ganho de produção animal numa pastagem de melhor qualidade. E aí a gente tentar encurtar esse ciclo realmente de permanência dos animais numa área de pasto. Tá? Também com pesagem, pelo menos uma vez por estação do ano, para gerar esses índices, né, que uma certificadora depois vai poder acompanhar. Ok, está dentro do protocolo, pode receber a marca conceito. Tá? E esse tipo de manejo garante o quê? Que esses animais eles podem até passar por um semi-confinamento ou um confinamento, desde que a maior parte do ganho de peso deles tenha acontecido dentro desse sistema na pastagem. E aqui, só para ilustrar para vocês, dessa unidade de referência tecnológica que eu falei, os dados de um primeiro ano, né, de monitoramento, é o que a gente observou, comparando uma área de pastagem com a aplicação desses conhecimentos, dessas diretrizes do protocolo carne baixo carbono, comparado com um manejo extensivo, normal, feito na fazenda, no qual a gente não interferia. O que diferenciava em termos desses manejos aqui? Nós pegamos lotes de animais de peso parecido, e idade também, né, contemporâneos, ali, animais semelhantes, mas no manejo da fazenda a gente não interferia na tomada de decisão do entra com o animal, tira animal, bem como faz o ajuste por meio de altura, aduba, não aduba, e a fazenda, nessa área extensiva, optou, né, por não adubar. Então, nem adubação com ureia era feito, é manejo bem extensivo mesmo. Tá? E aqui, o manejo do CBC, onde a gente fez monitoramento de fertilidade do solo, se houvesse necessidade de fazer correção, alguma coisa a gente faria, mas como era uma área que veio de um processo de recuperação, então não precisou, a gente só fez 2 coberturas de ureia, em torno de 100 quilos por hectare de ureia, então nenhuma adubação, né, exorbitante, para uma pastagem que era de piatã, braquiária piatã, e o monitoramento aqui ao longo das estações do ano. A altura para piatã, a recomendação no pastejo rotacionado entra com os animais 40 centímetros, sai em torno de 20. Se a gente observar as alturas aqui, ó, nenhuma ficou abaixo de 20, ou seja, estava dentro do recomendado para manejo da braquiária, nem abaixo de 20 e só um pouquinho acima de 40, 42 centímetros, mas que como a gente trabalha com pontos aleatórios dentro do piquete, isso aqui está dentro do esperado. Cobertura do solo. Como é uma espécie cespitosa, mais ereta, a gente espera que o resíduo que fica ali, pelo menos, permita uma cobertura de solo em torno de 70%. A gente não pode ficar vendo solo descoberto, como eu chamei a atenção para vocês, é solo arenoso, né? Então, a gente quer cobertura de solo. A gente conseguiu manter uma cobertura acima de 80% de cobertura ali ao longo de todo o ano, e com massas de forragem que não limitaram em nenhum momento, inclusive no período da seca, não limitou o consumo de forragem pelos animais. Então, acima de 2.900 quilos de forragem de matéria seca por hectare. Tá? Se comparado com a fazenda, as alturas já foram mais variáveis, teve um momento que ficou abaixo do recomendado em termos de altura.
A cobertura do solo também foi muito variável, tinha momentos de 30% de cobertura, só depois, no período aqui mais chuvoso, é que a cobertura melhorou um pouquinho, e as massas de forragem já um pouco aquém do potencial dessas forrageiras tropicais, né? Então, já limita um pouco também o consumo dos animais. Pensando em ganho, se a gente observasse, trabalhamos com os animais com peso inicial de 250, 241 quilos na média. Os animais sobre o protocolo CBC saíram da pastagem para entrar no confinamento com um peso de 414 quilos no intervalo de 1 ano. Os animais do protocolo do manejo da fazenda extensivo saíram com 391 quilos para entrar no confinamento. O ganho que a gente teve por área, individual não foi tão diferente, mas por área, nós tivemos um ganho por área de 538 quilos por hectare no manejo CBC contra 166 no manejo extensivo da fazenda. Ou seja, a gente pôde trabalhar com uma carga maior, uma taxa de lotação 4,34 UA por hectare, nessa lógica do protocolo CBC, contra 1,93 UA por hectare no manejo da fazenda. Os animais foram para o confinamento até atingir um peso de abate. Em 80 dias, esses animais do protocolo CBC já estavam com um peso que poderia bonificar satisfatoriamente a fazenda sem ultrapassar o ganho de peso no confinamento em relação ao ganho de peso do pasto. Os animais da fazenda precisaram ficar 20 dias a mais no confinamento. Então, imagina o que é manter 20 dias a mais os animais em confinamento para ter um ganho de peso, né? E, quando a gente foi avaliar a questão das emissões, né, da intensidade de emissão, nesse primeiro ano, a gente não observou uma diferença em termos de intensidade de emissão de CO2 equivalente por quilo de carcaça, no protocolo CBC em relação ao manejo da fazenda. Ou seja, eu intensifiquei, eu consegui botar mais animais, ter um ganho maior por área, sem impactar em termos de aumento de emissão. Isso foi um ganho considerável, sendo validado não em ambiente de pesquisa, em fazenda, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Que a gente sempre ouve muito falar uma máxima, que é o olho do dono que engorda o gado, e dentro dessa lógica da atualidade, a gente pode dizer que está nas nossas mãos, né, como técnicos, como produtores, pensar que é o olho do dono que controla o pasto, que, por sua vez, vai fazer a vaca produzir mais leite ou que o gado vai ganhar mais peso. E isso, dentro dessa lógica, e mostrando que é possível fazer de forma sustentável, tá? Então, isso que eu mostrei para vocês, né, para dizer que o protocolo carne baixo carbono está sendo finalizado agora em 2020, provavelmente início de 2021 ele já vai estar disponível, à disposição para ter certificadoras e começar a ser utilizado em propriedades, né? E aí fica como já tem várias tecnologias da Embrapa sendo utilizada na região, mais uma tecnologia para que vocês conheçam, na forma de que a gente possa avaliar a possibilidade de, quem sabe, trabalhar a produção de carne baixo carbono na região de Abaeté, no intuito de demonstrar essa possibilidade de valorizar o sistema de produção pecuária regional de forma mais eficiente nessa mitigação de gases de efeito estufa ao longo do ciclo produtivo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. E aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha interesse em mais informações a respeito desse tema. Muito obrigada.